Os animais geralmente são muito bons em cuidar de si mesmos sem interferência humana, mas às vezes eles podem entrar em situações em que precisam de uma ajuda extra. De leopardos com a cabeça presa em uma panela a um urso pedindo ajuda a um caçador. Veremos algumas vezes em que animais pediram ajuda a humanos. Independentemente da espécie, as mães sempre protegerão seus filhos, não importa o quão longe elas tenham que ir. Essa mãe urso estava vagando freneticamente pela casa desse caçador e até entrou em seu carro em um ponto. Quando o caçador viu o animal, ele rapidamente pegou sua arma e ia se livrar dele. Mas então ele percebeu que a ursa estava agindo em pânico e confusa, então decidiu segui-la em vez de caçá-la. A ursa entrou na floresta e o caçador a seguiu. O homem então viu o filhote de urso que havia se enroscado com uma rede de pesca no rio. O filhote estava desesperadamente nadando contra as correntes, até que simplesmente não conseguia mais. Quando o filhote soltou, o caçador rapidamente entrou em ação. Ele pulou na água e tirou o filhote. Ele então cortou a rede com sua faca e o liberou. O filhote parecia extremamente fraco e cansado. Ninguém sabe quanto tempo o pobre filhote ficou preso na água, mas parece que ficou lá por horas. A mãe ursa realmente esperou que o caçador ajudasse o bebê e não interferiu em nada. No final, o bebê foi salvo e reunido com sua mãe. Os elefantes são caçados por seu marfim há séculos, e embora seja considerado antiético, alguns caçadores ainda o fazem de qualquer maneira. Esse elefante foi baleado na cabeça e teve que lidar com a bala dentro dele por semanas. O elefante foi encontrado por um grupo de veterinários e eles decidiram ajudar o pobre animal. Eles o sedaram e tiraram um raio-x de sua cabeça. O raio-x mostrou uma bala deformada dentro de sua testa. A razão pela qual o elefante não morreu instantaneamente depois de ser baleado é que a bala estava apenas alguns centímetros mais alta para ser um tiro perfeito. Sua ferida foi infeccionada e seu crânio foi fraturado. O que tornou as coisas ainda piores foi que ele também foi baleado no ombro. Mesmo que o elefante tenha sido baleado por humanos, ele ainda foi muito gentil com os veterinários, como se soubesse que eles estavam apenas tentando ajudá-lo. Depois de limparem o ferimento, deram ao elefante alguns antibióticos e outros remédios para ajudá-lo a lidar com os ferimentos. No dia seguinte, ele estava muito mais feliz do que antes e muito mais relaxado. Depois de estar a poucos centímetros da morte, esse elefante se recuperou completamente. Os bebês elefantes são conhecidos por serem super desajeitados o tempo todo, e foi exatamente isso que aconteceu com esse carinha. Quando uma vala profunda apareceu no caminho do elefante, esse bebê elefante caiu direto nela. O resto dos elefantes, incluindo a mãe, não tinha como tirá-lo sem ficar preso também. A mãe elefante estava literalmente gritando para que alguém ajudasse seu filho. Felizmente, algumas pessoas que estavam por perto ouviram toda a confusão acontecendo. A mãe elefante guiou as pessoas em direção à vala. Mas as pessoas não podiam simplesmente tirar um elefante inteiro de uma vala, então eles tiveram que pegar uma escavadeira. Eles cavaram ao redor do filhote até que ele pudesse sair e se reunir com sua família. O que é ainda mais louco é que a mãe elefante se virou para as pessoas que salvaram seu bebê e os saudou com sua tromba, deixando-os saber que ela apreciou toda a ajuda que eles deram. Os alces são muito fortes e grandes, mas também são animais medrosos. Por causa de seu tamanho grande e tendência a se assustar, eles podem ficar presos em qualquer lugar. Esse alce decidiu dar um passeio em um lago congelado, sem saber que poderia quebrar a qualquer momento. Quando o alce percebeu que o gelo ia quebrar, já era tarde demais. Ele caiu e foi direto para o lago. O pior é que ficou preso e não conseguiu sair, por mais que tentasse. Começou a gritar e chorar por socorro, na esperança de chamar a atenção de alguém. Algumas pessoas próximas notaram o alce e correram. Eles precisavam cortar um buraco maior. Um dos socorristas realmente trouxe uma motosserra. Eles tiveram que ter cuidado e cortar o gelo que estava ao redor do alce. Mesmo sendo muito difícil, eles conseguiram cortar a coisa toda perfeitamente. O alce conseguiu sair da água gelada e correu em direção à floresta. Se o alce estivesse preso lá por mais tempo, é provável que ele congelasse até a morte. As raposas se assustam muito facilmente, mas essa mãe raposa literalmente deixou seus bebês bem embaixo da varanda de alguém. Logo depois, a mãe acabou saindo, deixando os bebês chorando o dia todo. Quando os donos da casa descobriram que havia bebês de raposa debaixo da varanda, chamaram os socorristas de animais que os tiraram de lá. Mas eles ainda estavam clamando por sua mãe. Os socorristas de animais tinham certeza de que a mãe voltaria mais tarde, então colocaram os bebês em uma caixa. Com certeza, a mãe voltou e recuperou seus bebês. Felizmente, ela os levou para um local mais seguro desta vez.
As girafas são enormes e desproporcionais ao mesmo tempo, então não é surpresa que elas tendam a ficar presas em situações das quais não conseguem sair. Essa girafa caiu sobre uma cerca elétrica depois de pisar acidentalmente nela. O fio acabou preso em seus tornozelos, impedindo que o animal se movesse. Os nós eram basicamente inquebráveis e a girafa estava chorando muito alto. Alguns fazendeiros próximos ouviram os gritos da girafa e correram. Depois que viram a situação horrível em que a girafa se meteu, eles rapidamente pegaram um alicate e começaram a cortar a cerca elétrica. Depois de um tempo, finalmente estava livre e até a girafa não conseguia acreditar que podia andar. O pobre animal provavelmente ficou preso lá por horas antes que alguém percebesse. Quando percebeu que podia andar, rapidamente fugiu de volta para o deserto. Esse golfinho nariz de garrafa ficou com um anzol preso em sua barbatana peitoral esquerda e mal conseguia se mover. Ele também tinha uma linha de pesca que saía de sua boca e envolvia seu corpo através do anzol. Quando o golfinho percebeu que não podia ajudar a si mesmo, começou a procurar outros que pudessem ajudá-lo. Felizmente, ele conseguiu encontrar um grupo de mergulhadores e gritou para eles pedindo ajuda. O mergulhador percebeu que o animal estava completamente sozinho, o que é bastante incomum para os golfinhos. Ele então notou a linha de pesca passando por todo o seu corpo. Ele se encarregou de ajudar o golfinho a se soltar. Ele acenou para o golfinho se aproximar e ele realmente fez como se soubesse que o humano estava dizendo. O mergulhador conseguiu remover o anzol de sua barbatana e desembaraçá-lo com uma tesoura que trouxe consigo. Depois disso, o golfinho foi capaz de nadar nas profundezas do oceano. Um paramédico estava voltando do que ele achava que seria um dia normal de trabalho, quando se deparou com algo estranho, um macaco inconsciente no chão. Ele se aproximou e percebeu que o animal não estava respirando. Como era médico, sabia que se não agisse rápido, o macaco iria morrer. Ele rapidamente entrou em ação e começou a reanimar o animal inconsciente. No começo, ele não respondeu realmente. Parecia que poderia ser um caso perdido, mas o homem continuou persistindo. Depois de ficar com ele por alguns minutos, o macaco não apenas começou a respirar, mas também acordou. Parecia que o macaco teve um ataque cardíaco, porque estava com muito medo depois de ser perseguido por uma matilha de cães. Felizmente, ele desmaiou no lugar certo e encontrou o homem certo, que foi capaz de trazê-lo de volta à vida e cuidar dele para recuperar a saúde. Muito bem, qual desses resgates de animais puxou seu coração? Conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no Mundo Surpreendente e nós nos veremos no próximo vídeo.